Um bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz. Buen día, hermanos, gracia y paz. É uma alegria novamente para mim estar aqui com vocês nesse tempo. Es una alegría para mí estar nuevamente con vosotros en este tiempo. E todos nós devemos depender do Espírito Santo para que Ele nos fale nesse tempo. Y todos debemos depender del Espíritu Santo para que Él nos hable en este tiempo. Que realmente Ele tenha liberdade em nós, entre nós. Que realmente tenga libertad en nosotros y entre nosotros. De comunicar tudo aquilo que faz parte do coração do nosso próprio Deus ao nosso coração. De comunicar todo aquello que hace parte del corazón de nuestro Dios a nuestro corazón. Algo que eu sempre digo para os lugares onde eu tenho ido. Algo que siempre digo a los lugares donde voy. Quando Deus reúne o seu povo, Cuando Dios reúne a su pueblo, Ele deseja falar, deseja comunicar aquilo que está no seu próprio coração. Él desea hablar, desea comunicar lo que está en su propio corazón. Mais do que isso Ele deseja. Más aún, lo que desea, Ele deseja que nós ouçamos toda a sua palavra com atenção. Él desea que oigamos toda su palabra con atención. Mas há algo mais importante do que isso mesmo. Pero aún hay algo más importante que eso mismo. Que depois de termos ouvido a palavra que Ele vai trazer ao nosso coração, Que después de haber oído la palabra que Él va a traer a nuestro corazón, possamos traduzir isso numa vida prática. podamos traducir eso en una vida práctica. Para que nós não sejamos meros ouvintes da palavra de Deus, Para que no seamos meros oyentes de la palabra de Dios, mas praticantes da palavra de Deus. sino practicantes de la palabra de Dios. Uma das grandes necessidades que tenho visto no meio do povo de Deus Una de las grandes necesidades que he visto en medio del pueblo de Dios é unir a realidade da teoria com a prática. es unir la teoría y la práctica. Porque nós podemos ter grandes informações verdadeiras na nossa mente, Porque podemos tener grandes informaciones verdaderas en nuestra mente, mas nossos corações são estreitos na realidade prática. pero nuestros corazones son estrechos en la realidad práctica. Que o Senhor nos ajude, então, que nesse tempo ouçamos a Tua palavra Que el Señor nos ayude para que en este tiempo oigamos su palabra e possamos colocá-la também em prática. y podamos colocarla también en práctica. Que façamos como Maria fez naquele tempo, na época de Jesus, Que hagamos como hizo María en aquel tiempo, en la época de Jesús, quando ela se colocou aos seus pés, cuando ella se puso a sus pies, não somente para contemplar a beleza do nosso amado Senhor, no solo para contemplar la belleza de nuestro amado Señor, mas para ouvir tudo aquilo que Ele deveria falar. sino para oír todo aquello que Él iba a hablar. Então, nesse tempo todos, nós somos Maria, Entonces, en este tiempo, todos nosotros somos María, para que recebamos a palavra no coração. para que recibamos la palabra en el corazón. Que o Espírito Santo, então, tenha liberdade em nós, entre nós, nesse tempo. Que el Espíritu Santo entonces tenga libertad en nosotros y entre nosotros en este tiempo. Permitam-me, então, falar um pouquinho do encargo que eu tenho no meu coração nesse tempo para com vocês. Permitidme hablar un momento sobre el encargo que yo tengo en mi corazón para con vosotros. É falar daquilo que é a mais urgente necessidade do povo de Deus, Y es hablar de aquello que es la más urgente necesidad del pueblo de Dios, em especial nesse tempo do fim que nós estamos vivendo agora. y en especial en este tiempo del fin que estamos viviendo ahora. E esta palavra é tanto aplicada individual como coletivamente. Y esta palabra se aplica tanto individual como colectivamente. E essa palavra é uma vida de consagração. Y esta palabra es una vida de consagración. Queridos irmãos e irmãs, sem uma vida de consagração, Queridos hermanos y hermanas, sin una vida de consagración, nós não cresceremos espiritualmente falando. nosotros no creceremos espiritualmente hablando. Nós não teremos vitórias sobre o pecado. No tendremos victoria sobre el pecado. Nós não avançaremos no eterno propósito de Deus. No avanzaremos en el eterno propósito de Dios. Nós não desfrutaremos da presença do Senhor em nossas vidas. No disfrutaremos de la presencia del Señor en nuestras vidas. Sem uma vida de consagração, Sin una vida de consagración, não há como nós servirmos ao Senhor de modo adequado. no hay cómo podamos servir al Señor de un modo adecuado. Como que nós poderemos exalar o bom perfume de Jesus ¿Cómo podremos nosotros exhalar el buen perfume de Jesús se nós não tivermos uma vida de consagração? si no tenemos una vida de consagración? Como que nós estaremos preparados para receber o Senhor Jesus ¿Cómo estaremos preparados para recibir al Señor Jesús se nós não estivermos vivendo uma vida de consagração? si no estamos viviendo una vida de consagración? Permita-me dizer algo para vocês agora. Permitidme deciros algo ahora.
Eu estou hospedado na casa do Juan e da Mildred. Yo estoy hospedado en casa de Juan y de Mildred. E lá no quarto onde eu estou hospedado, Y allí en el cuarto donde estoy hospedado tem um calendário. hay un calendario. E no Brasil é muito comum nós usarmos os calendários. En Brasil es muy común usar los calendarios. Quando existem datas muito importantes, Cuando existen fechas muy importantes, quando existem eventos muito importantes, cuando existen eventos muy importantes, nós colocamos uma marca naquele dia importante que nós devemos colocá-lo como uma data que vai marcar nosso coração. ponemos una marca en esa fecha que va a marcar nuestro corazón. E hoje é dia 6 de dezembro, correto? Y hoy es día 6 de diciembre, ¿correcto? Então coloque no seu coração, Entonces pon en tu corazón, no calendário do seu en el coração, calendario de tu corazón, coloque uma marca, um X. pon una marca, una X. A partir de hoje, meu Senhor, A partir de hoy, mi Señor, que eu quero que a minha vida seja completamente transformada. yo quiero que mi vida sea completamente transformada. Eu quero viver uma vida de consagração. Yo quiero vivir una vida de consagración, Não somente entre os irmãos, no solamente entre los hermanos, mas eu quero que as pessoas lá fora, no meu trabalho, possam ver que Cristo habita em mim. sino que yo también quiero que las personas que hay allí fuera en mi trabajo vean que Cristo habita en mí. Porque somente assim nós poderemos estar dando um testemunho adequado do nosso amado Senhor Jesus. Porque solo así podemos estar dando un testimonio adecuado de nuestro amado Señor Jesús. Sem uma vida de consagração, queridos irmãos e irmãs. Sin una vida de consagración, queridos hermanos y hermanas, Na realidade, permita-me ser aqui bastante ousado a dizer, en realidad permíteme aquí ser muy atrevido al hablar. nós vamos viver uma hipocrisia religiosa. Nosotros vamos a vivir una hipocresía religiosa. E o mundo está cansado de hipocrisia religiosa. Y el mundo está cansado de hipocresía religiosa. As pessoas precisam ver em nós que há uma vida de coerência. Las personas necesitan ver en nosotros una vida de coherencia. Aquilo que nós estamos pregando é aquilo que nós vivemos. Aquello que nosotros estamos predicando debe ser aquello que vivimos. Este é o verdadeiro testemunho que o mundo precisa receber do seu povo, do povo de Deus. Este es el verdadero testimonio que el mundo necesita recibir del pueblo de Dios. Com relação a isto, permita-me considerar um texto com vocês. Con relación a esto, permítame considerar un texto en relación a vosotros. Livro de Ezequiel, por favor, abram comigo. Libro de Ezequiel, por favor, abrid conmigo. Capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. E aqui nesse capítulo nós vamos ler alguns versículos. Y aquí vamos a ver algunos versículos en este capítulo. Do versículo 30 ao 32. Del versículo 30 al 32. Ezequiel 30 al 32. Sim, por favor. Oh hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan acerca de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas. Hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Vienen a ti como el pueblo acostumbra venir, y se sientan delante de ti como mi pueblo. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Más bien expresan motivos sensuales con sus bocas, y su corazón va en pos de sus ganancias deshonestas. He aquí que para ellos tú eres como un cantante de motivos sensuales, cuya voz es agradable y que toca bien. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Que palavra de exortação nós temos aqui pelo profeta Ezequiel. ¿Qué palabra de exhortación tenemos aquí por el profeta Ezequiel? Ele estava no cativeiro nesse momento que ele escreveu esta palavra. Él estaba en el cautiverio en el momento que escribió esta palabra. Jeremias ainda encontrava-se em Jerusalém. Jeremías aún estaba en Jerusalén. E o povo estava completamente alheio à vontade de Deus. Y el pueblo estaba completamente ajeno a la voluntad de Dios. E o que nós percebemos aqui nesse texto que nós lemos Lo que nosotros percibimos aquí en este texto que hemos leído é que o povo acostumava ir às reuniões. es que el pueblo acostumbraba a ir a las reuniones. Eles ouviam as palavras que eram ditas pelos profetas, Ellos escuchaban las palabras que se decían por los profetas, mas não colocavam em prática a palavra que eles
eles ouviam. pero no ponían en práctica la palabra que oían. Isso é hipocrisia. Y eso es hipocresía. Deus nos livre de estarmos debaixo de um juízo igual a este. Dios nos libre de estar bajo un juicio igual a este. É impressionante como eles ouviam a palavra com muita atenção, Es impresionante como ellos oían la palabra con mucha atención, mas não colocavam as palavras em prática. pero no ponían las palabras en práctica. Isso não é uma exortação séria para o nosso coração, irmãos e irmãs? ¿Esto no es una exhortación seria para nosotros, hermanos y hermanas? Então nós devemos colocar a nossa boca no pó. Entonces debemos poner nuestra boca en el polvo. Isso, em outras palavras, significa precisamos nos arrepender Y eso, en otras palabras, significa necesitamos arrepentirnos de uma vida distante que nós estamos vivendo nesse tempo do fim. de una vida distante que estamos viviendo en este tiempo del fin. Que nós sejamos socorridos pelo Espírito Santo, Que nosotros seamos socorridos por el Espíritu Santo, para que nós não sejamos incorridos nesse juízo do Senhor. para que nosotros no incurramos en este juicio del Señor. O Senhor deseja que seu povo, nesse tempo do fim, viva uma vida de consagração. El Señor desea que su pueblo viva en este tiempo del fin una vida de consagración. Antes mesmo de nós entrarmos no assunto, Antes incluso de que entremos en el asunto, preciso de dizer algo ainda importante para os meus irmãos e irmãs. necesito decir todavía algo importante para nuestros hermanos y hermanas. Que uma das grandes carências da Igreja do Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo Que una de las grandes carencias de la Iglesia del Señor en este tiempo que estamos viviendo é de discernimento espiritual. es de discernimiento espiritual. E o que significa discernimento espiritual? ¿Qué significa discernimiento espiritual? É nós compreendermos o coração do Senhor, Es que nosotros comprendamos el corazón del Señor, exatamente aquilo que Ele deseja que seu povo pratique. exactamente aquello que el Señor quiere que su pueblo practique. E o Senhor está tocando grande trombone nesse momento, Y el Señor está tocando una gran trompeta en este momento para dizer ao seu povo, para decirle a su pueblo, para que ele viva uma vida de consagração. para que viva una vida de consagración. Somente assim nós iremos manifestar a vida de Cristo, Solamente así nosotros manifestaremos la vida de Cristo, uma vida de consagração. una vida de consagración. Discernimento espiritual significa nós vermos conforme Deus vê. Discernimiento espiritual significa ver como Dios ve. Discernimento espiritual significa estarmos conectados com o céu. Discernimiento espiritual significa estar conectados con el cielo. Como que nós vamos mover a obra de Deus na terra se nós não compreendemos o coração de Deus que está no céu? ¿Cómo vamos a comprender la obra de Dios que se mueve en la tierra si no comprendemos el corazón de Dios que está en el cielo? Então, quando nós não temos discernimento espiritual, nós andamos para lá e para cá sem um rumo adequado. Entonces, cuando no tenemos discernimiento espiritual, andamos de aquí para allá sin un rumbo adecuado. Então, esse dom do discernimento espiritual é algo extremamente necessário para esse tempo do fim. Entonces, este discernimiento espiritual es algo extremadamente necesario en este tiempo del fin. Vamos citar algumas passagens agora para tocarmos o coração do Senhor. Vamos a citar algunos pasajes ahora para tocar el corazón del Señor. Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, do versículo 1 ao 3. del 1 al 3. Isaías 1, del 1 al 3. Visión de Isaías, hijo de Amoz, que vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Irmãos e irmãs, que texto que deve tocar profundamente o nosso coração. Hermanos y hermanas, qué texto que debe tocar profundamente nuestro Nós corazón. precisamos enxergar aqui o gemido do coração de Deus em relação ao seu povo. Necesitamos ver aquí el gemido del corazón de Dios en relación a su pueblo. Sim, nós estamos falando do povo da primeira aliança na leitura. Sí, en esta lectura estamos hablando del pueblo de la primera alianza, Mas há gemido no coração do Senhor em relação ao seu povo nesse tempo do fim. pero hay un gemido del corazón del Señor en relación a su pueblo en este tiempo del fin. Observe o que nós acabamos de ler agora, por favor. Observa lo que acabamos de leer ahora, por favor. Especificamente o versículo 2. Específicamente el versículo 2.
Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Oí cielos y escucha tierra. Agora, preste atenção, por favor, Ahora presta atención, por favor, porque é o Senhor quem fala. porque es el Señor el que habla. Então, o que ele fala? Entonces, ¿qué dice? Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Agora, observem com cuidado o que o próprio Senhor vai dizer. Y ahora observa con cuidado que el propio Señor va a decir: O boi conhece o seu possuidor, el buey conoce a su dueño, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. y el asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Não é impressionante isso, irmãos? ¿No es impresionante eso, hermanos? O próprio povo de Deus não consegue perceber, conhecer a vontade do nosso Deus. El propio pueblo de Dios no consigue percibir la voluntad de Dios. Esse é o gemido que está no coração de Deus. Ese es el gemido que está en el corazón de Dios. Ele está dizendo que o boi conhece o seu dono. Está diciendo que el buey conoce a su dueño, E nós não conhecemos a vontade dele, de Deus. pero nosotros no conocemos la voluntad de él, de Dios. Percebemos a desconexão entre céu e terra aqui? Percibimos la desconexión entre cielo y tierra aquí. Então, como que iremos fazer a vontade do Senhor se nós não conseguimos discernir o seu coração? Entonces, ¿cómo conseguiremos hacer la voluntad de Dios si no conseguimos discernir su corazón? E o Senhor, como há pouco falei, ele está com grande gemido clamando ao seu Senhor, ou clamando ao seu povo, Y como acabo de decir, el Señor está con un gran gemido respecto de su pueblo, para que ele viva uma vida de consagração. para que viva una vida de consagración. Porque somente assim nós apressaremos a volta do amado Senhor Jesus, Porque solo así nosotros aceleraremos el regreso del Señor Jesús, através de uma vida de consagração. a través de una vida de consagración. Vamos avançar na nossa história 100 anos, aqui a partir de Isaías, indo para o livro de Jeremias, Vamos a avanzar 100 años en la historia al libro de Jeremías, capítulo 8 desse livro, capítulo 8 de ese libro, e vamos ler aqui o versículo 7. el versículo 7. Jeremías 8, 7. Hasta la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos determinados. La tórtola, la golondrina y la grulla guardan el tiempo de sus migraciones, pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Novamente aqui, o profeta Jeremias está clamando ao povo de Deus, Nuevamente aquí el profeta Jeremías está clamando al pueblo de Dios, dizendo que a cegonha no céu conhece o tempo das suas estações. diciendo que la cigüeña en el cielo conoce el tiempo de sus estaciones. A rola e a andorinha conhecem o seu tempo de migração, La tórtola, la golondrina conocen el tiempo de su migración, mas o povo de Deus não conhece o seu juízo. pero el pueblo de Dios no conoce el juicio. Não é uma palavra interessante, irmãos e irmãs? ¿No es una palabra interesante, hermanos y hermanas? Há uma desconexão entre o céu e a terra. Hay una desconexión entre el cielo y la tierra. Que palavra que vem para o nosso coração. Qué palabra que viene a nuestro corazón. A única forma de nós avançarmos com a obra de Deus nesse tempo do fim La única forma de que nosotros avancemos en la obra del Señor en este tiempo del fin é conhecer o coração dele. es conocer el corazón de Él. Agora, como vamos conhecer o coração de Deus Pero ¿cómo vamos a conocer el corazón de Dios se nós não tivermos discernimento espiritual? si no tenemos discernimiento espiritual? Como teremos discernimento espiritual ¿Cómo tendremos discernimiento espiritual se nós não tivermos uma vida de consagração? si no tenemos una vida de consagración? Então, é um clamor de Deus para esse tempo do fim, chamados a uma vida de consagração. Entonces es un clamor para este tiempo del fin, llamados a una vida de consagración. Vamos ver agora, através do falar do Senhor Jesus, algo parecido com como nós estamos lendo aqui agora. Vamos ahora, a través del hablar del Señor Jesús, algo parecido a lo que estamos viendo aquí ahora. Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, e aqui nesse capítulo nós vamos ler a partir do versículo 54 até o 56. Lucas 12, desde el 54 hasta el 56. O Senhor Jesus está exortando a multidão aqui a respeito de algo muito importante que refere-se à volta dele. El Señor Jesús está exhortando aquí a la multitud respecto de algo muy importante referido a su vuelta.
Decía también a las multitudes: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no sabéis interpretar este tiempo? Esse tempo. Essa palavra tempo que aparece nessa versão, Esa palabra tiempo que aparece aquí en esta versión, no original é kairos. en el original es kairos. Significa o tempo específico de Deus. Significa el tiempo específico de Dios. Não é apenas um tempo cronológico na história, No es solo un tiempo cronológico en la historia, mas é um tempo específico de Deus. es un tiempo específico de Dios. E o Senhor Jesus está exortando aquela multidão. Y el Señor Jesús está exhortando a aquella multitud, Que a multidão sabia fazer uma leitura olhando para o céu em muitas coisas, que la multitud sabía hacer una lectura mirando para el cielo y muchas cosas, mas estava completamente cega com relação a discernir ao tempo em que vivia. pero estaba completamente ciega en relación a discernir el tiempo en que vivía. Será que essa exortação não cabe para nós, irmãos e irmãs? ¿Será que esa exhortación no tiene que ver con nosotros, hermanos y hermanas? Nós temos conhecimento de muitas coisas, Nosotros tenemos conocimiento de muchas cosas, mas nós não estamos discernindo a vontade do Senhor para esse tempo do fim. pero no estamos discerniendo la voluntad del Señor para este tiempo del fin. Por isso que o encargo principal do meu coração junto a vocês Por eso el encargo principal de mi corazón junto a vosotros é falarmos de uma vida de consagração. es hablar de una vida de consagración. O Senhor deseja que nós respondamos com fidelidade a este clamor. El Señor desea que respondamos con fidelidad a este clamor. Ainda vamos considerar alguns textos antes mesmo de começarmos a falar de consagração. Y antes de que entremos a hablar de consagración, vamos aún a considerar algunos textos. Vamos pegar o livro de Êxodo, capítulo 13. Vamos a Éxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13, e aqui nós vamos ler dois versículos, 21 e 22. Y aquí vamos a leer dos versículos, 21 y 22. Éxodo 13, 21 y 22. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. Vocês percebem uma conexão clara entre céu e terra aqui? Podemos percibir aquí una conexión clara entre el cielo y la tierra aquí. O céu vai dirigir o movimento da terra. El cielo va a dirigir el movimiento de la tierra. Aquela coluna de nuvem e aquela coluna de fogo, a nuvem para durante o dia, a coluna de fogo para a noite. Aquella columna de nube para el día y aquella columna de fuego para la noche. Quando se movimentasse, Cuando se movía, o povo deveria se movimentar. el pueblo debía moverse. Quando a nuvem ficava parada, Cuando la nube se paraba, o povo deveria ficar parado. el pueblo debía pararse. Há uma conexão clara entre céu e terra aqui. Hay una conexión clara entre el cielo y la tierra aquí. Essa nuvem e essa coluna de fogo falam-nos de algo muito importante para nós. Esa nube y esa columna de fuego hablan de algo muy importante para nosotros. Do maravilhoso Paráclito, do doce e maravilhoso Espírito Santo. Del maravilloso Paráclito, del dulce y maravilloso Espíritu Santo. Sem a direção do Espírito Santo, Sin la dirección del Espíritu Santo, nós não poderemos estar conectados com Deus que está nos céus. sin la dirección del Espíritu Santo no podemos estar conectados con Dios que está en los cielos. E assim, como iremos discernir a sua vontade? Y así, ¿cómo iremos a discernir su voluntad? Então, nós precisamos sim do governo do Espírito Santo para sermos governados por Ele. Entonces necesitamos el gobierno del Espíritu Santo para ser gobernados por Él. Então percebem que há várias situações que implicam uma vida de consagração. Entonces percibimos que hay varias situaciones que implican una vida de consagración. É nós termos discernimento espiritual, Es que tengamos discernimiento espiritual,
É necessário que nós sejamos governados pelo Espírito Santo. Es necesario que seamos gobernados por el Espíritu Santo E assim nós vamos estar conectados diretamente com o Senhor. y así vamos a estar conectados directamente con el Señor. E vamos discernir a sua vontade para esse tempo do fim. Y vamos a discernir su voluntad para este tiempo del fin. E qual é o grande gemido que há no coração em relação ao seu povo? ¿Y cuál es el gran gemido que hay en su corazón en relación a su pueblo? Viva uma vida de consagração. Vivid una vida de consagración. Uma outra passagem que eu gostaria de ler para os meus irmãos. Y otro pasaje que me gustaría leer para los hermanos, Números capítulo 10. Números capítulo 10. E aqui nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Vamos a leer los 3 primeros versículos. El Señor habló a Moisés diciendo: Hazte 2 trompetas de plata, las harás modeladas a martillo. No te servirán para convocar a la consagración, y te servirán, para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Cuando se toque con ambas, se reunirá ante ti toda la consagración a la entrada del tabernáculo de reunión. Que texto que é precioso para o nosso coração. Qué texto que es precioso para nuestro corazón. Deus ordenou que fossem feitas 2 trombetas de prata. Dios ordenó que se hicieran 2 trompetas de plata E 2 trombeteiros iriam utilizar essas trombetas. y 2 trompeteros tendrían que utilizarlas. E a função desses trombeteiros era tocar as suas trombetas para reunir, convocar a congregação. Y la función de esos trompeteros era tocar las trompetas para convocar a la congregación, Para que o povo então pudesse se movimentar enquanto estivesse peregrinando. para que el pueblo entonces se pusiera a mover mientras estaba peregrinando. Mas a função mais importante daqueles trombeteiros Pero la función más importante de aquellos trompeteros não era tocar a trombeta, no era tocar la trompeta, era olhar para o céu era mirar al cielo e saber o tempo que deveriam tocar a trombeta. y saber el tiempo en el que debían tocar la trompeta. Isso é discernimento espiritual. Eso es discernimiento espiritual. Isso é estar conectado com os céus. Eso es estar conectado con los cielos. Quem são esses trombeteiros? ¿Quiénes son esos trompeteros? São os profetas, são os mestres, são aqueles que anunciam a palavra de Deus. Son los profetas, los maestros, aquellos que anuncian la palabra del Señor. Eles têm uma função importantíssima diante de Deus, Y tienen una función importantísima delante de Dios, para que o povo possa receber toda a palavra para que el pueblo pueda recibir toda la palabra que o Senhor vai dando aos seus que el corações. Señor va dando a sus corazones. Então nós precisamos estar conectados com os céus. Entonces necesitamos estar conectados con los cielos. Há um texto nas Escrituras Sagradas, Hay un texto en las Escrituras Sagradas, não precisamos abrir, vou dar a referência para vocês. no necesitamos abrirlo, daré la referencia. 1 Coríntios 14:8 1 Corintios 14:8 diz lá que se o som for incerto, como nós nos reuniremos para a batalha? dice allí: si el son fuera incierto, ¿cómo nos reuniremos para la batalla? Então nós devemos não somente tocar o som correto para unir a congregação. Entonces no solo debemos tocar el son correcto para unir a la congregación, Agora, mais importante do que isto, pero más importante que eso é olharmos para o céu es mirar al cielo para saber o momento que devemos soar a trombeta. para saber el momento en el que debemos tocar la trompeta. Aí a obra de Deus só irá avançar quando o céu estiver conectado, unido à terra. La obra de Dios solo avanzará cuando el cielo esté unido, conectado a la tierra. E essa união vem exatamente pelo discernimento espiritual, Y eso viene exactamente por el discernimiento espiritual, pelo socorro do Espírito Santo por el socorro del Espíritu Santo, e através de uma vida de consagração. a través de una vida de consagración. É o grande desafio para os irmãos aqui na Espanha também. Es el gran desafío para los hermanos aquí en España también. O Senhor só precisa de 2 corações, El Señor solo necesita de 2 corazones, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Ele estará no meio. porque donde 2 o 3 estén reunidos, allí yo estaré en medio. O Senhor não precisa de uma multidão, El Señor no necesita de una Ele multitud. precisa de 2 corações dispostos Él necesita de 2 corazones dispuestos para que Ele possa fazer a sua obra, para que Él pueda hacer su obra, para que Ele possa incendiar a Espanha para que Él pueda incendiar España por um amor a Ele. por un amor a Él. Ah, queridos irmãos e irmãs, como o Senhor deseja isso no meio de Y vocês. queridos hermanos y hermanas, cómo el Señor desea eso en medio de vosotros. Um testemunho vivo
no meio do povo de Deus, un testimonio vivo en medio del pueblo de que Dios, vai afetar todas as pessoas que estão à sua volta. que va a afectar a todas las personas que están a nuestro alrededor. O mundo lá fora será impactado El mundo ahí fuera será impactado quando ver que nós somos um povo consagrado ao Senhor. cuando vea que nosotros somos un pueblo consagrado al Señor. Que o Senhor nos ajude, Que el Señor nos que ayude, Ele fale pela sua palavra. que Él hable por su palabra. Algo também importante a se acrescentar aqui nesse momento. Algo también importante añadir en este momento. As nossas reuniões expressarão vida quando nós estivermos consagrados ao Senhor. Nuestras reuniones expresarán vida cuando estemos consagrados al Señor. A vida que é Ele mesmo expressa através dos irmãos. La vida que es Él mismo expresada a través de los hermanos. Então, queridos irmãos e irmãs, aqui está nessa parte introdutória Entonces, queridos hermanos y hermanas, aquí está en esta parte introductoria a necessidade de nós termos discernimento espiritual, la necesidad de que tengamos discernimiento espiritual, para que estejamos conectados diretamente com o coração do Senhor. para que estemos directamente conectados al corazón del Señor. Assim compreendamos o seu movimento para esse tempo do fim. Y así comprendamos su movimiento para este tiempo del fin. E Ele está aclamando o seu povo, viva uma vida de consagração. Y Él está clamando a su pueblo, vivid una vida de consagración. Sim. Agora sim, vamos para 2 Coríntios, Ahora sí, vamos a 2 Corintios, que é o nosso texto base. que es nuestro texto base. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. E aqui nós vamos ler a partir do versículo 14, podemos ler até o versículo 17, ainda que vamos nos ocupar no 14 e 15, mas vamos ler até o verso 17. 2 Corintios 5, vamos a leer del 14. 14 al 17, aunque sobre todo vamos a fijarnos en el 14 y el 15. Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, e aquí todas son hechas nuevas. Amém. Que texto precioso nós temos aqui diante dos nossos olhos. Qué texto precioso tenemos aquí delante de nuestros ojos. E a partir desse momento nós vamos considerar 3 fundamentos que nos levam a uma vida de consagração. Y a partir de este momento vamos a considerar 3 fundamentos que nos llevan a una vida de consagración. Algo que eu preciso dizer aos meus irmãos nesse momento. Y algo que necesito decir a los hermanos en este momento. A primeira experiência de um cristão depois do seu novo nascimento La primera experiencia de un cristiano después de su nuevo nacimiento necessariamente precisa ser uma vida de consagração. necesariamente necesita ser una vida de consagración. Então nós nascemos de novo pela obra da graça de Deus. Entonces nacemos de nuevo por la obra de la gracia de Dios. O que é um novo nascimento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? É a troca da nossa vida velha por uma vida nova. Es el cambio de nuestra vida vieja por una vida nueva. O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para morrer numa cruz. El Señor Jesucristo vino a este mundo para morir en una cruz. Ele derramou seu precioso sangue no Calvário Él derramó su preciosa sangre en el Calvario para que todos os nossos pecados fossem perdoados. para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Mas algo maravilhoso aconteceu naquela cruz também. Pero algo maravilloso ocurrió en aquella cruz también. O nosso velho homem foi com ele crucificado, Nuestro viejo hombre fue juntamente con él crucificado, para que o corpo do pecado seja colocado em inoperância para que el cuerpo de pecado sea puesto en no operativo e não sirvamos o pecado como escravos. y no sirvamos al pecado como esclavos. Nós podemos dizer agora, Cristo é a minha vida. Nosotros podemos decir ahora, Cristo es mi vida. A obra do novo nascimento é a obra mais importante que uma pessoa precisa ter. La obra del nuevo nacimiento es la obra más importante que una persona necesita tener.
Alguém que não tem essa experiência tem que colocar esse assunto como prioridade na sua vida. Alguien que no tiene esta experiencia tiene que poner ese asunto como prioridad en su vida. Porque nós estamos falando de eternidade. Porque nosotros estamos hablando de eternidad. Todos nós somos seres mortais, Todos nosotros somos seres mortales, perdão, todos nós somos seres imortais, somos seres inmortales, perdón, porém que habitam num corpo mortal. pero que habitamos en un cuerpo mortal. Quando nós fecharmos os olhos para essa existência, Cuando nosotros cerremos los ojos a esta existencia, nós só teremos dois destinos, solo tendremos dos destinos, ou em Cristo o en Cristo ou fora de Cristo. o fuera de Cristo. Eternamente em Cristo Eternamente en Cristo ou eternamente fora de Cristo. o eternamente fuera de Cristo. Irmãos e irmãos, não estou falando de 100.000 anos nem de 1 milhão de anos. No estoy hablando, hermanos, de 100.000 años o 1.000.000 de años. É algo eterno, que não tem fim. Es algo eterno que no tiene fin. É um assunto muito sério, muito importante, Es un asunto muy serio, muy importante, que é o novo nascimento. que es el nuevo nacimiento. É quando nós recebemos a Cristo no coração Es cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón e Ele se torna a nossa vida. y Él se vuelve nuestra vida. Aí você pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Ahí tú puedes poner tu cabeza en la almohada y dormir en paz. Nós não somos salvos pelas obras, No somos salvos por las não obras, somos salvos pela caridade, no somos salvos por la caridad, não somos salvos pela nossa religiosidade, no somos salvos por nuestra ou religiosidad porque nós fomos batizados. o porque fuimos bautizados. Somos salvos em Cristo Jesus, Somos salvos en Cristo Jesús, porque Ele fez uma obra maravilhosa naquela cruz. porque Él hizo una obra maravillosa en aquella cruz. Espero que eu estou diante dos meus amados, com todos, com a certeza no coração, Espero estar delante de mis amados con toda la certeza en el corazón, que vocês passaram pela obra do novo nascimento. que vosotros pasasteis por la obra del nuevo nacimiento. Amém? Amén. Graças a Deus. Gracias al Então, Señor. a primeira experiência depois desta, do novo nascimento, Entonces, la primera experiencia después de esta, del nuevo nacimiento, necessariamente precisa ser uma vida de consagração. necesariamente debe ser una vida de consagración. Senão a nossa vida não vai prosperar espiritualmente falando. Si no, nuestra vida no va a prosperar espiritualmente hablando. Vocês já ouviram a expressão cristão mais ou menos? ¿Vosotros ya habéis oído la expresión cristiano más o menos? Eu uso a seguinte ilustração. Yo uso la siguiente ilustración. O pato, ele é uma ave que anda mais ou menos, nada mais ou menos e voa mais ou menos. El pato es un ave que anda más o menos, nada más o menos y vuela más o menos. Assim, representa para nós o cristão. Eso representa para nosotros un cristiano E nós não podemos ser cristãos mais ou menos. y nosotros no podemos ser cristianos más o menos. Há pouco estávamos tendo uma comunhão sobre um livro do Watchman Nee, Hace poco estábamos teniendo una comunión sobre el libro de Watchman Nee, A Vida Cristã Normal. La vida cristiana normal. O próprio título já nos dá momentos para compartilhar algo. El propio título ya nos da algo para compartir algo, Porque se há um chamado para uma vida cristã normal, porque si hay un llamado para una vida cristiana normal, é porque nós estamos vivendo de modo anormal, es porque estamos viviendo de modo anormal, fora dos padrões que Deus tem para nós. fuera de los patrones que Dios tiene para nosotros. Então, o Senhor nos chama para vivermos uma vida normal, uma vida não mais ou menos. El Señor entonces nos llama para vivir una vida normal, no una vida más o menos. E isso é possível quando nós formos consagrados a Ele. Y eso es posible cuando nosotros estemos consagrados a Él. Então, olhemos para o versículo 14, há pouco lido, Entonces vamos a volver al capítulo 14 que acabamos de leer, para falarmos do primeiro fundamento. para hablar del primer fundamento. O texto diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Porque el amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa. Exato. E essa palavra constrange, ele é muito importante para nós nesse momento. Y esa palabra constriñe es muy importante para nosotros en este momento. Para entendermos o primeiro fundamento da consagração, o conhecimento dessa palavra é necessário. Para entender el primer fundamento de la consagración, entender esta palabra es necesario. Lá no seu original, essa palavra significa sunecho. Allí en el original esa palabra es sunecho. Ouça o que ela significa agora na sua tradução. Mira lo que significa en tu traducción. Ser envolvido apertadamente,
ser envuelto apretadamente, ser cercado de tal forma ser cercado de tal manera que a pessoa não tem como escapar. que la persona no tiene cómo escapar. É estar sitiado pelo amor de Deus, cercado pelo amor de Deus. Es estar sitiado por el amor de Dios, cercado por el amor de Dios. Então, a palavra está dizendo que o amor de Cristo nos cerca, Entonces, ele nos aperta. La palabra está diciendo que el amor del Señor nos cerca, nos aprieta. O amor de Cristo faz isto em nós. El amor de Cristo hace eso en nosotros. Quando a pessoa é atraída pelo amor de Cristo, ela experimentará essa sensação de aprisionamento. Cuando la persona experimenta el amor de Cristo, ella experimentará ese aprisionamiento. Parece-nos uma contradição aqui entre a palavra prisão e amor. Nos parece una contradicción entre palabra y amor, entre prisión y amor, Mas elas se unem perfeitamente. pero se unen perfectamente. Porque o amor de Cristo nos aprisiona o seu coração. Porque el amor de Cristo aprisiona nuestros corazones. Vocês já ouviram a expressão a paixão de Cristo? ¿Ya oísteis la expresión la pasión de Cristo? É uma expressão muito linda. Es una expresión muy linda. A palavra paixão é uma palavra muito forte. La palabra pasión es una palabra muy fuerte. Significa intensidade. Significa intensidad. Isso fala-nos de um amor intenso do Senhor por nós. Y eso nos habla de un amor intenso del Señor por nosotros. Entenda o que eu vou falar agora com cuidado. Entiende con cuidado lo que yo voy a decir ahora. O amor de Cristo é descontrolado por nós. El amor de Cristo es descontrolado por nosotros. Parece algo que se conflita, Parece algo conflictivo, mas quando vem de uma pessoa que é santa, perfeita e pura, pero cuando viene de una persona que es santa, perfecta y pura, a gente vai entender o que significa esse amor. la gente va a entender lo que significa ese amor. Esse amor que chegou às últimas consequências. Ese amor que llegó hasta las últimas consecuencias. Irmão, irmã, o Senhor não reteve nada dele quando ele foi para a cruz, Hermano y hermana, el Señor no retuvo nada de sí mismo cuando fue a la cruz, porque ele te amou. porque Él te amó Ele foi às últimas y consequências. llegó hasta las últimas consecuencias. Ele escolheu viver eternamente Él escogió vivir eternamente com as marcas da cruz no seu corpo, con las marcas de la cruz en su cuerpo, em sinal do seu amor por você. en señal de su amor por ti. Você e eu ganharemos um corpo glorificado igual ao corpo dele, Tú y yo ganaremos un cuerpo glorificado igual que el de Él, exceto as marcas da cruz. excepto las marcas de la cruz. Ele desejou, ele escolheu Él deseó, escogió carregar as marcas pela eternidade, cargar con las marcas por la eternidad, em sinal de amor por cada um de nós. en señal de amor por cada uno de nosotros. O amor de Cristo nos constrange. El amor de Cristo nos Não é constriñe. maravilhoso esse amor? ¿No es maravilloso ese amor? Esse é o primeiro fundamento da consagração. Ese es el primer fundamento de la É consagración. quando nós conhecemos que somos profundamente amados por este Senhor. Cuando nosotros conocemos que somos profundamente amados por ese Señor. Que Senhor glorioso é este? ¿Qué Señor glorioso es este? Vamos pegar alguns textos na palavra de Deus para compreendermos um pouco mais deste amor. Vamos a tomar algunos textos de la palabra de Dios para comprender algo más de este amor. Mateus capítulo 13, depois voltaremos ao nosso texto base. Luego volveremos aquí a este texto base. Mateus capítulo 13, Vamos ahora a Mateo 13. e aqui nós vamos ler dois versículos, Leemos dos versículos. 45 e 46. Mateo 13, 45 y 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas, y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Sim. Há muitos irmãos que interpretam esse texto da seguinte maneira, Hay muchos hermanos que interpretan este texto de la siguiente manera, que essa pérola de grande valor seria a salvação. que esa perla de gran valor sería la salvación. Então, quando nós descobríssemos esta pérola, essa salvação, Entonces, cuando nosotros descubrimos esa perla, esa salvación, então nós deixaríamos todas as coisas para trás, abriríamos mãos de tudo ou venderíamos todas as coisas para adquiri-la. entonces nosotros renunciaríamos a todo para adquirirla. Mas
Eu compreendo que esse texto não vai por esse caminho, Pero yo creo que ese texto no va por ese camino, porque a pérola de grande valor aqui fala da igreja, porque la perla de gran valor aquí habla de la iglesia, não fala da salvação. no habla de la salvación. Se alguém comprou algo, este alguém foi Cristo. Si alguien compró algo, fue Cristo, E ele comprou com altíssimo preço. y Él lo compró con altísimo precio. Ele olhou para nós e nos viu como uma pérola preciosa. Él nos miró y nos vio como una perla preciosa. Que Senhor maravilhoso é este! ¡Qué Señor maravilloso es este! Fala-nos do grande sacrifício que Ele realizou para que nós fôssemos dele. Nos habla del gran sacrificio que Él realizó para que fuéramos de Él. Nós precisamos tocar o seu amor em relação a nós, queridos irmãos e irmãs. Necesitamos tocar su amor en relación a nosotros. É um amor incompreensível para nós. Es un amor incomprensible para nosotros. Como eu estava dizendo a respeito da paixão de Cristo, Como decía respecto de la pasión de Cristo, um amor descontrolado a nosso favor. un amor descontrolado a nuestro favor. Isso fala muito ao meu coração, Y eso habla mucho a mi corazón. como nós somos objetos do amor do Senhor. Como somos objetos del amor del Señor. Não haverá possibilidade de nós termos uma vida de consagração No habrá posibilidad de que tengamos una vida de consagración sem que primeiro experimentemos esse grande fundamento. sin que experimentemos este gran fundamento. Fomos e somos amados pelo Senhor. Fuimos y somos amados por el Señor. Ele nos escolheu amar apesar de sermos pecadores. Él escogió amarnos a pesar de ser pecadores. Que amor é este, queridos irmãos e irmãs? ¿Qué amor es este, queridos hermanos y hermanas? É o amor que chega às últimas Es consequências. el amor que llega a las últimas consecuencias. Estamos falando do primeiro fundamento, Y estamos hablando del primer fundamento, que é o amor do Senhor para conosco. que es el amor del Señor Tudo para con começa nosotros. aqui. Todo empieza ahí. Não podemos falar dos dois outros fundamentos No podemos hablar de los otros dos fundamentos sem que isso esteja alicerçado em nossos corações. sin que esto esté arraigado, fundamentado en nuestros corazones. Vamos pegar uma outra passagem, Vamos a tomar otro pasaje livro de Efésios, en el libro de Efesios. o capítulo é o 5. Efesios capítulo 5. Inicialmente vamos ler o versículo 2, destacando, vamos ler o versículo inteiro, mas vamos destacar a parte final do texto. Vamos a leer el versículo 2, pero vamos a destacar la última parte de este versículo. Y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Novamente aqui a palavra de Deus está nos chamando a atenção a respeito do amor de Cristo. Nuevamente aquí la palabra de Dios nos está llamando la atención respecto del amor de Cristo. Na parte final do texto, En la parte final del texto, o texto começa a nos mostrar que Cristo nos amou el texto empieza mostrándonos que Cristo nos amó e se entregou a si mesmo por nós. y se entregó a sí mismo por nosotros. Veja que a ordem aqui é amar e depois se entregar. Mira que el orden aquí es amar y luego entregarse. Ele não se entregou para depois amar. Él nos entregó para después amar. Ele nos amou em nosso estado de pecaminosidade, Él nos amó en nuestro estado de pecaminosidad, na feiura da nossa iniquidade. en la fealdad de nuestra iniquidad. E então ele se entregou. Entonces Él se entregó. Percebe o amor do Senhor? ¿Percibes el amor del Señor? Então, quando nós começamos a tocar este amor precioso do Senhor, Entonces cuando nosotros comenzamos a tocar este amor precioso del Señor, nós vamos discernir o que significa uma vida de consagração. nosotros vamos a discernir lo que significa una vida de A consagración. nossa resposta será um derramar-se diante dele. Nuestra respuesta será un derramarse delante de Él. E vamos dizer assim: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Y vamos a decir, Señor, heme aquí, hágase tu voluntad. Versículo 25, nesse mesmo capítulo. Versículo 25 en este mismo capítulo. Esposos, amad a vuestras mujeres, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Novamente, nós temos aqui a palavra de Deus mostrando uma ordem correta do texto. Nuevamente aquí tenemos la palabra de Dios mostrando el orden correcto en el Que texto. Cristo amou e depois se entregou. Cristo amó y después se entregó. Não é maravilhoso isto? ¿No es maravilloso esto? Nós vamos perceber que em linhas práticas, Vamos a percibir que en líneas prácticas o maior presente que nós podemos dar para o nosso cônjuge el mayor regalo que le podemos hacer a nuestro cónyuge
é viver uma vida consagrada ao Senhor. es vivir una vida consagrada al O maior Señor. presente que nós podemos dar aos nossos filhos El mayor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos ou aos nossos pais o a nuestros padres é vivermos uma vida consagrada ao Senhor. es vivir una vida consagrada al Señor. E isso acontece quando nós somos atraídos apertadamente para este amor, o amor do Senhor. Y eso ocurre cuando somos atraídos, constreñidos por el amor del Señor para esta vida. Não é maravilhoso isso, irmãos e irmãs? ¿No es maravilloso esto, hermanos y O hermanas? Senhor tem chamado a cada um de nós para uma vida de consagração. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros para una vida de Ele consagración. começa com você, comigo e com outros, e assim toda a igreja vai ser afetada por essa realidade. Él comienza conmigo, contigo y con otros para que así toda la iglesia sea afectada por esta realidad. Mas um outro texto, Pero otro texto, Isaías 49, Isaías 49. nós temos aqui algo que nos chama a atenção. Tenemos aquí algo que nos llama la atención. Nesse capítulo 49, o versículo é o 16. El versículo 16. 49, 16. 16. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Tus murallas están siempre delante de mí. Observe isso aqui, é um texto que ele é cristológico. Observa que es un texto cristológico. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. He aquí que en las palmas de mis manos te grabé. Isso está falando da morte do Senhor. Eso está hablando de la muerte del Señor. Há pouco estávamos falando que ele, pela eternidade, carregará as marcas da cruz em suas mãos. Hace poco estábamos hablando que Él por la eternidad cargará con las marcas de la cruz en sus manos. Não é um amor maravilhoso este? ¿No es un amor maravilloso este? Será que estamos entendendo esse primeiro passo da consagração? ¿Será que estamos entendiendo este primer paso de la consagración? É discernirmos que somos amados pelo Senhor. Es discernir que somos amados por el Señor. Mas este amor que atinge esta intensidade que estamos destacando para os irmãos. Pero este amor que alcanza esta intensidad que estamos destacando para los hermanos É um amor comovedor, um amor que toca o nosso coração. es un amor conmovedor que toca nuestro corazón. Então está claro para nós, queridos irmãos e irmãs, a respeito do primeiro fundamento da consagração, o amor do Senhor. Tudo começa aqui. Entonces está claro para nosotros este primer fundamento de la consagración, el amor del Señor. Todo empieza aquí. Já no teu coração, no silêncio do seu coração, você já pode dizer assim: Senhor, eu quero conhecer o teu amor, eu desejo isto. Y ahí en el silencio de tu corazón puedes decir al Señor, Señor, yo quiero conocer tu amor, yo quiero esto. Porque isso só vai se tornar uma realidade quando você abrir a porta do seu coração. Porque eso solo se va a volver una realidad cuando tú abras la puerta de tu corazón. Senão nós vamos ter uma informação linda na nossa mente, Si no, vamos a tener una hermosa información en nuestra mente, mas desconectada com o nosso coração, com a nossa experiência. pero desconectada de nuestro corazón y nuestra experiencia. Então fala no teu coração: Senhor, eu quero conhecer este amor. Entonces habla en tu corazón, Señor, yo quiero conocer este amor. É verdade que você e eu conhecemos uma porção desse amor, Es verdad que ya conocemos una porción de ese amor, mas nós precisamos conhecer a intensidade desse amor. pero necesitamos conocer la intensidad de Esse ese amor. amor descontrolado do céu por nós. Ese amor descontrolado de Él por nosotros. Não é maravilhoso isso, irmãos e irmãs? ¿No es maravilloso eso, hermanos y hermanas? Podemos dar um passo? Podemos dar un paso. Vamos avançar um pouquinho mais por causa do nosso horário, depois vamos fazer um pequeno intervalo e depois a gente volta. Mas vamos dar um passo adiante para iniciarmos a falar do segundo fundamento, a segunda base da consagração. Antes del descanso vamos a dar un pasito más para hablar del segundo fundamento de la consagración. Voltemos para o nosso texto base, 2 Coríntios. Volvemos a 2 Corintios, nuestro texto base, 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 15. versículo 15. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Não é maravilhoso e profundo esse texto? ¿No es maravilloso y profundo ese texto? Olha que ousadia Paulo teve para deixar esse registro para nós. Mira qué osadía tuvo Pablo al dejar ese registro para nosotros. Ele está dizendo que ele, o Senhor Jesus, morreu por todos, Él está diciendo que el Señor Jesús murió por todos para que os que vivem para que los que viven não vivam mais para si mesmos, ya no vivan más para sí mismos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. sino para que aquel que por ellos murió y resucitó. Mas vamos levantar uma pergunta aqui. Por quê? Pero vamos a plantear una pregunta aquí. ¿Por qué? Por que que nós não podemos mais viver para nós mesmos? ¿Por qué ya no podemos vivir más para nosotros mismos? Aqui está o segundo fundamento ou a segunda base da nossa consagração. Aquí está el segundo fundamento, segunda base de nuestra consagración. Se baseia no direito divino. Se basa en el derecho divino. Ele nos comprou. Él nos compró. Nós somos dele porque ele nos comprou. Somos de Él porque Él nos compró. Então, por que nós não vamos mais viver para nós mesmos? Entonces, ¿por qué no vamos a vivir ya más para nosotros mismos? Primeiro fundamento, Primer fundamento, porque fomos alcançados por um amor irresistível. porque fuimos alcanzados por un amor irresistible. Segundo fundamento, Segundo fundamento, nós devemos nos consagrar a Ele nosotros debemos consagrarnos a Él porque fomos comprados por Ele. porque fuimos comprados por Él. E mais do que isso, Y más que eso, para Ele. para Él. Agora vamos ver os textos Ahora vamos a ver los textos para trazer luz ao nosso coração. para traer luz a nuestro corazón. 1 Coríntios, 1 Corintios, capítulo 6. capítulo 6. Vejam como é clara a palavra de Deus. Mirad cómo es clara la palabra de Dios. Aqui nós vamos ler dois versículos, Vamos a leer dos versículos, 19 e 20. 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Que texto precioso. ¡Qué texto precioso! Então nós precisamos conectar a primeira base ou o primeiro fundamento, que é o amor, Entonces necesitamos conectar la primera base o primer fundamento, que es el amor, a este segundo fundamento, que é o direito divino. a este segundo fundamento, que es el derecho divino. Como assim direito divino? ¿Cómo sin derecho divino? Ele nos comprou. Él nos compró. O texto não está claro para nós aqui? El texto no está claro para nosotros aquí. No final do versículo 19, Al final del versículo diz 19, assim: e que não sois de vós mesmos. y que no sois vuestros, Olha só, Mira nós não isso. somos mais nossos. no somos más nuestros. Mas assim, ó, porque fostes comprados por preço. Pues fuisteis comprados por precio. Não é maravilhoso isso? ¿No es maravilloso esto? Não é uma coisa impressionante dizer algo óbvio? Óbvio. ¿No es una cosa impresionante decir algo obvio? Você compra, você é dono. Tú compras, tú eres dueño. O Senhor nos comprou, logo Ele é nosso dono. El Señor, Mas lembra-se, Ele nos amou. E nós vamos ver a grande distinção daqui a pouco. Él nos compró, es el dueño, pero fíjate que Él nos amó. Vamos a ver la distinción. Aí então o texto está claro para nós. O segundo fundamento está no aspecto de que há um direito divino sobre nós. Ese segundo aspecto significa que hay un derecho divino sobre nosotros. Fomos comprados por preço. Fuimos comprados por precio. Está ficando claro para nós o segundo fundamento? Está quedando claro para nosotros el segundo Por fundamento. isso que eu disse no começo que a experiência imediata ao novo nascimento Por eso estaba diciendo que la experiencia inmediata después del nuevo nacimiento necessariamente precisa ser consagração. necesariamente precisa ser consagración. Nós poderemos estar bem mais avançados do que hoje, Podríamos estar más avanzados que hoy, espiritualmente falando. espiritualmente hablando. O nosso testemunho estaria bem mais além do que ele é hoje, Nuestro testimonio estaría mucho más allá de lo que está se hoy nós estivéssemos vivendo uma vida de si consagração. estuviéramos viviendo una vida de consagración. Nós temos muitas informações corretas na mente, Tenemos muchas informaciones correctas en nuestra mas mente, há uma distância entre as informações e a prática do nosso pero coração. hay una distancia entre las informaciones y la práctica de nuestro corazón. E a resposta a isto é uma falta da vida de consagração. Y la respuesta a esto es una falta de la vida de consagración. Então, esse segundo fundamento fala-nos do direito de compra do Senhor. Entonces, ese segundo fundamento nos habla del derecho de compra del Señor. Não é maravilhoso isto? ¿No es maravilloso esto? Nós temos várias outras passagens para considerar. Tenemos otros varios pasajes para considerar. E nós vamos fazer um
pequeno intervalo Vamos a hacer un pequeño e descanso depois nós vamos avançar aqui. y luego vamos a avanzar aquí. Amém? Amén. Que o Senhor continue abençoando a Que el todos Señor nós. os continúe bendiciendo a todos. Amém.